Bruce Lipton é um biólogo americano e defensor da epigenética. Ele trouxe uma revolução ao mundo científico após o lançamento de seu livro A Biologia da Crença, em 2006, que mais tarde foi declarado um dos melhores livros científicos que abordava os conceitos de ciência e espírito. Nele ele escreve que as crenças controlam a biologia humana, e não o DNA e a herança. Epigenética é um termo que se refere a mudanças na atividade de gene que não envolvem alteração no DNA. Vamos ao que ele disse. Hoje tenho uma história muito importante para contar, uma história sobre o câncer. E a razão pela qual estou abordando esse assunto é porque, no mundo de hoje, há caos por todo o planeta. Mas contribuindo para esse caos, há um problema de saúde global. Em todo o mundo, há uma crise de saúde, e uma das principais doenças neste planeta é o câncer. Curiosamente, ao longo da evolução de nossa compreensão da genética e do comportamento, chegamos a uma crença chamada determinismo genético. Essa crença afirma que os genes se ligam e desligam e, nesse processo, controlam o caráter de nossas vidas. É uma compreensão bastante simples, e se você acredita no determinismo genético, então reconhece que uma pessoa é realmente vítima de sua hereditariedade. Se há histórico de câncer na família, então acredita-se que o gene que causa o câncer se manifestará em suas vidas. Assim, o determinismo genético nos leva a pensar negativamente que, meu Deus, sou suscetível ao que está no histórico familiar. No entanto, com a compreensão mais recente da epigenética em comparação à genética, toda a história muda. Pois a epigenética revela que a consciência é que controla a nossa vida. Não há gene que cause câncer, esse é um fato científico absoluto. Não existe um gene que, se você o possuir, automaticamente desenvolverá câncer. Nós criamos um mundo inteiro de genes do tio, genes do câncer, mas esses são genes associados ao câncer, não genes que o causam. Um exemplo muito conhecido é o gene do câncer de mama, que na mente das mulheres significa que o câncer é uma parte inevitável de seu futuro. Porém, uma informação importante é que 50% das mulheres que possuem esse gene nunca desenvolvem câncer. Isso já é uma conclusão relevante que diz que a posse do gene em si não causa câncer. O gene precisa ser ativado, e toda essa ideia de genes se ligando e desligando é uma crença equivocada que fomos programados a ter. Os genes não controlam suas atividades, é o ambiente que controla essas atividades, e essa é a base da ciência da epigenética, onde a consciência interpreta o ambiente e controla nossos genes. Se não estamos vivendo em saúde e harmonia no mundo em que estamos, emoções reprimidas como raiva e medo, por exemplo, agem como um caldeirão em ebulição dentro do corpo, e essas emoções podem ativar um gene chamado oncogene. A relevância disso é que nossa compreensão convencional tem sido de que os genes causam câncer, o que, por sua vez, nos leva a perguntar como tratá-lo. E dizem que é preciso reconhecer que as células tumorais são células desgarradas fazendo o que querem, e a única maneira de curar o câncer é eliminar as células cancerosas. Para isso, usamos radiação, cirurgia e quimioterapia para eliminá-las. Mas precisamos parar agora por um motivo muito importante: as células cancerosas são a causa real do problema? Uma célula cancerosa tem uma disposição genética para se tornar cancerosa, mas isso não significa que o gene cause o câncer. Na verdade, é a consciência que o causa. Quando o câncer se manifesta, é um sintoma da consciência em desequilíbrio, mas isso não significa que as pessoas tenham um desejo consciente de desenvolver câncer. A questão é, de onde vem essa consciência para o câncer? A resposta é que existem, na verdade, duas mentes. Há a mente consciente e criativa, conectada à nossa identidade, nossa espiritualidade, e há a mente subconsciente, que é um banco de dados de programas que adquirimos ao longo de nossas experiências de vida. A parte importante disso é que não estou dizendo que a consciência, ao desejar ter câncer, é o que o causa. O que estou dizendo é que é um programa subconsciente expressando um desequilíbrio na vida e no mundo em que a pessoa está vivendo. O câncer existe há muito tempo, e bilhões de dólares foram investidos em pesquisas sobre o câncer para resolver o problema. Desde 1940, quando a quimioterapia foi introduzida, temos usado as mesmas técnicas para tentar curar o câncer. Apesar de toda a pesquisa, a importância é que a pesquisa que temos não suporta a cura do câncer. No final dos anos 60, quando eu estava fazendo meus experimentos sobre esse novo entendimento de como o ambiente controlava os genes, eu não recebi muito apoio de meus colegas, pois eles ainda estavam envolvidos com a crença no determinismo genético. Mas, ao longo do tempo, uma nova compreensão está emergindo, que confirma exatamente o que minha pesquisa revelou: a consciência do paciente é o que está alterando a expressão epigenética do câncer. Isso representa uma mudança completa de paradigma, saindo da perspectiva de que os genes controlam o câncer para reconhecer que é a consciência que controla o câncer. A ciência, baseada na física newtoniana, dividiu o universo em matéria e energia, e o corpo, sendo matéria, só podia ser tratado lidando com o corpo físico. E é por isso que,
quando a pesquisa sobre o câncer começou, procurou-se uma intervenção física para detê-lo, o que levou à cirurgia, à radiação e à quimioterapia. No entanto, com a entrada da física quântica, ficou claro que a dimensão material de nosso universo é uma ilusão de energia, que tudo é energia. Portanto, se começarmos a ver o câncer como uma consequência de energia, então, se olharmos para a fonte desse câncer, podemos dizer que a fonte é a energia do cérebro, da consciência e do comportamento subconsciente. Quando olhamos para o corpo, não é uma única entidade. Na verdade, é uma comunidade de 50 trilhões de células. Um ponto interessante é que a mente é equivalente a um governo que se comunica e organiza as funções dessas células. E, embora tenhamos culpado as células pelas doenças, descobrimos que menos de 1% das doenças está realmente conectado à genética das células. A maior parte delas provém do governo, a consciência que controla as 50 trilhões de células em seu corpo. Então, desviamos nossa abordagem de cura porque temos nos concentrado nas células como problema, mas, na verdade, as células estão apenas respondendo à consciência. Portanto, se quisermos mudar o câncer, não é eliminar as células, mas sim reescrever a consciência. E todos nós podemos fazer isso. Espero que essa visão seja realmente útil, porque o câncer está aumentando em nosso mundo hoje devido ao fato de estarmos em desarmonia com o mundo como população. Em vez de tentar matar as células cancerosas, que são apenas o sintoma, é hora de acordarmos e percebermos que para eliminar o câncer precisamos ir à fonte, e essa fonte não são os genes. Vamos parar de recorrer primeiro à quimioterapia, à radioterapia e à cirurgia, e começar a ver o câncer como uma energia disfuncional. E, mudando essa energia, mudando a consciência e as crenças, é que acontecerá a cura do câncer. E isso está disponível a todos nós. Sem cirurgia, sem radioterapia, sem produtos químicos farmacêuticos de destruição, é uma questão de energia.